Novo, olha só, a primeira live encerrou, do nada assim, mas tudo bem. Oi, oi, a gente vai falar hoje sobre o brincar heurístico dos bebês e das crianças bem pequenas no cotidiano da educação infantil. O pessoal tá entrando aqui, ótimo. A primeira caiu? Vou chamar. Val tá aqui, ótimo. Agora deu certo. Cheguei! Olá! Boa Oi! noite! Nossa, a gente tá de vermelho, nós duas. Ah, que maravilha! Sintonia sem combinar! Ah, demais! Que legal! Ai, Boa noite, ai! Bru! Oi, Boa noite! gente! Deixa eu me ajeitar O aqui. pessoal tá chegando aqui. A primeira live caiu? A primeira caiu, não entendi, Eu assim. Você tá tentei me ouvindo entrar. bem? Tô te ouvindo bem. Você também me ouve Joia. bem? Tô ouvindo bem. Então Eu tá. agradeço o pessoal que mandou pra gente. Semana passada a gente teve também a série de lives. O pessoal Sim, falou que tava ouvindo bem baixinho. E aí eu falei, deixa eu compartilhar com a Val. Então ela já tá com fone, então já tá tudo já. Tá tudo certinho pra certinho. Tô gente. ouvindo você e você me ouve bem também, Muito né? bom. Bom, Tô Bru, que ouvindo bem, delícia te muito bom. ver. A gente se Ai, conheceu também. pessoalmente. Foi tão bacana, Foi né? verdade. Muito Sim, legal. queria ter ficado mais tempo, porque a gente conseguia, né, Uhum, conversar uhum. mais e trocar mais, mas a gente continuou no online, né? Isso não é Com problema. certeza. Vem férias daqui a pouco. Quem sabe eu não dou um pulinho aí agora, né? Eu acho, eu acho, Acho uma eu acho. boa, Ó, a né? gente tem, acho ótimo. Para vir a gente Ah, já pode marcar a data. o pessoal tá chegando. Val, Oi, gente. Oi, mãe. Minha é. mãe tá aí Ah, já. gente, que delícia. Adoro. Val, mais uma vez, quando o pessoal está chegando, né, quero te agradecer por aceitar o convite. Já esteve aqui Imagina. antes, né, que a gente É. falou também sobre o brincar dos bebês e das crianças bem pequenas, né. Foi. Estou super animada para o nosso encontro de hoje, para a gente falar um pouco, né, a série de lives, ela tá vindo numa perspectiva para a gente pensar a Uhum. educação infantil, né? Esses caminhos, as possibilidades e as narrativas que acontecem nesse cotidiano, né? E que às vezes a gente fica com tantas dúvidas em vários processos, né? Então a gente está falando de várias temáticas, né? E hoje a gente vai falar sobre o brincar heurístico, né? Que tanto se fala várias pessoas falam, e que eu acho que é bom a Uhum. gente pensar, refletir juntas, porque ele está atrelado a nossa prática, né? Assim, está atrelado a esse fazer, a esse refletir, né? E eu tenho Ah, esse certeza que eu estar chamei com os uma das bebês, melhores né? pessoas. Ai, Bru, obrigada. Quero te agradecer muito o convite. Eu estou acompanhando as séries de lives que você está fazendo. Às vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas sempre no dia seguinte, a caminho da escola, eu vou escutando. Então, vi que na semana passada tiveram aí diálogos bastante potentes, né, com educadoras muito Sim. sabidas. Então, é um privilégio para mim estar no meio das suas convidadas e poder falar de um tema que eu gosto muito, né? Acho que tem bastante gente aqui que entrou, que já me ouviu falar sobre o brincar heurístico, mas é uma temática, é um assunto que não se esgota, né? Porque Não, não quanto mesmo. mais a gente vai estudar sobre os bebês e as crianças bem pequenas, mais a gente se aproxima da forma de pensamento deles, né? E é aí que vai entrar o brincar heurístico, porque assim, como você falou, né, a gente encontra muitos perfis, a gente encontra muitos textos. Se a gente jogar no Google brincar heurístico, a gente vai receber uma infinidade, né, de sites, de textos, de Sim. imagens falando, né, sobre o brincar heurístico, dando ideias e tal. Mas tem uma coisa que é antes disso, que é a gente compreender o porquê desse brincar heurístico, né? Por que que quando se fala de bebês e de crianças tão pequenas, se fala sobre o brincar heurístico? O que que tem a ver isso? Será que é só colocar um monte de material não estruturado, um monte de material de largo alcance, ou até algumas pessoas já falaram para mim, nossa, Val, mas você fica
levando um monte de sucata para as crianças, né? Pra que você faz isso? As crianças não têm brinquedo, né? Então, assim, acho que tem uma coisa que vem antes e que é muito importante da gente conversar, refletir, esclarecer e poder compreender, né, o porquê o brincar heurístico. E, e aí, assim, quando eu me deparei, né, pela primeira vez com essa abordagem, e aí vem uma primeira questão importante da gente falar, né, que não é um método. Então, a gente não vai seguir um passo a passo. Existem as modalidades do brincar heurístico, que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, mas não tem um passo a passo, porque não é um método, né? É uma abordagem. Então, sendo uma abordagem, não tem uma prescrição, mas sim uma compreensão, né, que os educadores, que os adultos precisam ter sobre essa abordagem, que tem aí aspectos estruturantes, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são eles, e daí poder entender o porquê que ele se relaciona, o porquê que ele dialoga, e o porquê que ele tem tanto a ver com o modo de ser e estar dos bebês e das crianças bem pequenas. Então, acho que a nossa conversa pode seguir assim por aí. Eu sempre gosto de fazer essa introdução, Bru, quando eu falo, sabe, sobre o brincar heurístico. Oi, Isabel, porque senão fica parecendo que a gente vai dar uma receita, né? Que a gente vai contar, olha, tem as modalidades, tem o cesto dos tesouros, tem o jogo heurístico, tem as bandejas. E para fazer uma sessão de cesto, de jogo, de bandejas, a gente faz assim, assim, assado. Né? E não é isso, porque não é um método. Né? O que a gente precisa é se aprofundar na compreensão do conceito, dos princípios, dos valores, da abordagem. Né? Então, por isso que não se esgota, por isso que é uma temática que não se esgota. Né? Que a gente vai sempre estudando mais, que a gente vai sempre observando com mais... com um olhar mais específico as ações dos bebês, né? E aí a gente vai se aprofundando. Porque eles pesquisam, né, estudos. Val? Exatamente. O tempo todo. Então, a nossa pesquisa nunca vai se esgotar sobre isso, né? Porque eles vão estar intensamente envolvidos, né? Por isso que a gente fala muito que o brincar, né, é a linguagem, é a vida desse bebê. Exatamente. Né? Então, de fato, não se esgota, né? Esse olhar ele se faz essencial, né, para estar com as crianças, né, todos os dias, né? Deixa eu dar um oi para a Sofia, para a Isabel. Peraí que eu já vi um monte de gente que foi subindo aqui. A Isabel, a Marisabel, a Isabel Lopes também tá aqui, a Paty, a Tati. Oi, gente. Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho. Vi um monte de gente subiu aí. Eu falei, tô falando e não dei oi para ninguém. Muito bom, muito bom. Eu anotei aqui um comentário e depois o que for subindo aqui, enquanto você estiver falando, quando a gente estiver falando, eu vou anotando, porque em um outro momento a gente pode, né, durante a sua fala, trazer isso. E o pessoal, se vocês quiserem perguntar, né, durante a fala da Val, fiquem à vontade. Tem um cantinho aqui que tem uma interrogação. Vocês podem mandar as perguntas que eu vou olhando e a gente vai fazendo essa troca junto com a Val, tá bom? Oi, Daniel. Oi, Roseli. Vamos lá, gente. Muito bom. Ô, Bru, eu tava aqui lembrando que a outra live que a gente fez, a outra conversa que a gente falou sobre o brincar dos bebês, porque é o meu tema de estudo, enfim, de pesquisa, mas a gente falou na perspectiva da abordagem Pickler, né? Sim, exatamente. E elas dialogam. Né, essa pesquisa que eu venho fazendo aí acerca do brincar dos bebês, que é algo que eu compartilho bastante aqui no perfil, tem a ver com esse diálogo aí que eu venho tentando fazer, tentando estabelecer entre o que a abordagem Pickler nos traz, né, sobre o brincar dos bebês e o que a abordagem do brincar heurístico nos traz. Tudo isso, obviamente, fundamentado pela estratégia da documentação pedagógica, que eu vi que você fez uma live muito bacana
com a Camila na semana passada, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, talvez, enquanto eu falo, a gente transite um pouquinho, né? Entre o que a abordagem Pickler nos aponta acerca da evolução desse brincar dos bebês, o que a abordagem do brincar heurístico traz. Então, joia. Vamos lá. Vamos lá. Val, e aí você começou falando um pouquinho, né, assim, dessas modalidades, e eu acho que seria legal, né, para às vezes, acho que nem todas as pessoas às vezes têm claro o que é o brincar heurístico, de onde ele vem. Eu acho que seria legal a gente contextualizar do que a gente está falando, né, assim, heurístico, esse brincar, de onde que vem, de onde essa abordagem deriva, né, e falar um pouco também, né, da pessoa que apresentou isso, né, a partir de alguns estudos também. Então vamos lá. A abordagem do brincar heurístico foi desenvolvida por uma pedagoga inglesa chamada Elinor Goldschmidt, né? Então é uma proposta pedagógica que ela desenvolveu especialmente na Itália, na Inglaterra e na Catalunha, junto com outras educadoras, né? E que tem aí 3 aspectos que são fundantes, né? Que são estruturantes dessa abordagem. Então era aquilo que eu estava falando antes, né? A gente precisa compreender como é que essa abordagem foi desenvolvida, em quais princípios, em quais valores ela está estruturada, para daí a gente poder compreender as modalidades do brincar heurístico. Então, quando a Elinor desenvolve essa proposta pedagógica, ela pensa em 3 aspectos estruturantes, né? Então, o primeiro deles é o educador referência. Por quê? Porque quando ela começa a trabalhar com as crianças, né, muitas crianças órfãs que estavam em abrigos e tal, ela começa a observar que todas as reações mais agressivas das crianças, esses temperamentos mais destemperados, né, tinham a ver com o fato dessas crianças não terem uma ligação afetiva, um vínculo afetivo com uma pessoa em especial, né? Isso vai se assemelhar muito a um dos princípios da abordagem Pickler também, que é a importância desse educador referência. Vínculo, né? O vínculo. Então, quando a gente está falando de bebês e de crianças bem pequenas, automaticamente a gente está falando do adulto que cuida deles, né? Do adulto que está com eles, do adulto que os educa, que apresenta o mundo, que cuida mesmo, né? Que atende aí todas as suas necessidades. Então, o educador referência, ele é extremamente importante quando a gente vai pensar nessa proposta de brincar heurístico, porque é a partir dessa relação que os bebês e as crianças bem pequenas estabelecem com esse educador de referência, é que eles vão poder, né, assim, é a partir da qualidade, na verdade, dessa relação que eles estabelecem, é que esse bebê vai estar tranquilo, seguro, confiante, para poder explorar o entorno, né? Para poder explorar o espaço, para poder mexer nos objetos e manipular e experimentar e pesquisar e investigar e tudo que a gente sabe que os bebês e as crianças pequenas fazem. Porque assim, uma criança que não está segura emocionalmente, que não está fortalecida no seu vínculo com o seu adulto de referência, ela não consegue brincar. Né? Porque tem uma coisa antes disso, tem essa parte emocional que precisa estar garantida. Né? Então essa é uma premissa básica. Não adianta, por exemplo, eu chegar num lugar que eu não tenho vínculo nenhum com aqueles bebês, que eu ainda não passei por esse processo de construção de vínculo, de apego, e realmente de poder me constituir como uma educadora referência para eles e organizar um espaço. Né? Porque as crianças não estarão à vontade. Né? O bem-estar que a gente tanto fala, o bem-estar que a gente tanto procura e que a gente tanto preza, né? Que as crianças se sintam felizes, que elas estejam alegres, que elas estejam com bem-estar mesmo, isso tudo só vai ser garantido a partir desse vínculo.
Então, primeira coisa é isso que a gente vai pensar, né? Quais são as estratégias, quais são os caminhos para a gente fortalecer esse vínculo. Então, educador referente. Interessantíssimo você trazer esse ponto inicial, que há umas semanas eu recebi uma pergunta aqui, que inclusive deixei passar e só consegui responder há pouco, que foi pedindo para falar um pouco mais sobre o acolhimento dos bebês. E aí, se tem algo, né, que é a premissa desse cotidiano, é esse acolhimento, né? E às vezes esse acolhimento ele começa muito antes do bebê chegar, da criança chegar na escola, né? Ela chegar nesse ambiente. Então, por exemplo, as crianças no processo de adaptação, que estão no processo de adaptação, o que eu sei dessa criança também, né? Como que eu vou me conectar a ela antes mesmo de recebê-la, né? Como que é essa criança? Porque se ela chega e eu consigo, né, mostrar a ela que eu já conheço um pouco sobre ela, que eu já sei quais são os hábitos, eu vou começar a estabelecer aí uma relação de confiança. E esse vínculo, ele vai ser oportunizado. Né? Um canal, exatamente. Então, assim, porque às vezes a gente está preocupado muito em montar espaços maravilhosos, né? A gente fica muito atrelado ao fazer, né, ao executar isso. Então, eu acho assim, de uma importância gigantesca, né, você começar a fala sobre o brincar heurístico falando do que precede, né, desse prelúdio que é fundamental, né? Exatamente. Então, isso é estruturante, né? A gente pensar e planejar como é que vai ser essa vinculação, como é que o tempo que a gente vai oferecer e que a gente vai se disponibilizar para se vincular aos bebês e às crianças, né? Então, isso a gente tem muito claro, né? A questão do educador de referência. Isso, Daniela, segurança. Acho que afetividade e acolhimento gera uma certa segurança. Exatamente isso, né? Para esse bebê, para essa criança, sentir-se seguro. Porque a partir do momento que eu me sinto segura nesse espaço, que eu olho para a Bruna, eu sei que a Bruna me conhece, que ela vai atender todas as minhas necessidades, né? Que ela consegue entender a minha linguagem e por isso a gente se comunica, eu começo a ficar mais tranquila, eu começo a ficar mais relaxada. E aí sim eu posso olhar para o entorno. E aí sim eu posso olhar para o espaço e aí sim eu posso brincar com qualidade, né? E por isso, o outro aspecto estruturante dessa abordagem é a questão do ambiente educativo, da gente poder organizar um ambiente que seja educativo. E aí pensar um pouquinho, né, nesse conceito de ambiente, que vai envolver tanto o espaço físico, né, então os móveis que eu tenho aqui na minha sala, os objetos que eu tenho, como é que eu vou disponibilizar, mas também as relações que acontecem aqui. Né? Então, quando a gente pensa a organização do espaço, a organização do ambiente educativo, não é só pensar quantos móveis eu preciso ter, quantos armários, quantos objetos, quantos cones, quantos rolos, né? Mas como que isso, dentro deste espaço físico que eu tenho, pode estar organizado de um jeito, né, esteticamente convidativo, de um jeito atraente, de um jeito instigante, que desafia essa criança, que ela olhe para aquilo e ela sinta vontade de mexer, né, vontade de estar ali. Porque curiosa, a gente sabe que as crianças são. Né? Desde que nascem, o bebê é extremamente curioso. Mas como é que a gente alimenta essa curiosidade? Entende? Que é uma mola aí, que é o que vai fazer realmente o desenvolvimento acontecer, a aprendizagem acontecer. Isso vai acontecer como? Por meio do brincar. Né? Então, como que eu organizo esse ambiente educativo? Isso mesmo, Paty, seguro afetivamente, convidativo para as explorações, a partir do conhecimento que eu tenho das crianças do meu grupo. Né? E aí eu quero fazer uma ponte com essa sua fala, né, que você teve. Assim, quando a gente começa um ano letivo, a gente ainda não conhece as nossas crianças. A gente sabe, obviamente,
algumas coisas sobre elas, né? Porque tivemos aí encontros com as famílias, encontros com a gestão da nossa escola. Então, alguma coisa ou outra a gente sabe, mas a gente sabe muito, ou devemos saber muito, né, sobre desenvolvimento infantil. Né? Então, essas crianças que vão fazer parte do meu grupo esse ano, estão em que fase do desenvolvimento infantil? Estão em que fase do brincar? Para daí eu poder pensar nos objetos, nos materiais, nas materialidades, na quantidade deles, né? E aí pensar nessa disposição desses objetos e desses móveis no espaço para que ele se torne um ambiente educativo, porque ele também vai garantir as relações. Né? Eu também preciso olhar para como é que esse ambiente educativo ele favorece ou não as relações. Né? Eu tenho um espaço ali que as crianças podem ficar em duplas, que as crianças podem ficar em pequenos grupos, que as crianças podem ficar em grandes grupos, que as crianças podem ficar mais escondidinhas, olhando ali numa ilha aí mais de intimidade, né? Se a gente for pegar os termos aqui da Elinor, tem um lugarzinho ali que essa criança pode entrar para poder olhar o que está acontecendo na sala. Então, pensar nesse ambiente educativo com todas as suas variáveis. Esse seria um segundo aspecto estruturante da abordagem do brincar heurístico. E um terceiro aspecto, que é a centralidade das atividades lúdicas, né? A gente pensar nessa ludicidade, a gente pensar nesse brincar como o eixo central do currículo para a primeiríssima infância. Né? A gente vem falando aí bastante sobre currículos, sobre BNCC, sobre campos de experiência, sobre diretrizes e tal, mas assim, a gente já tem um documento, né, que é normativo, que orienta aí as nossas práticas, que diz que os eixos de trabalho na educação infantil são as interações e a brincadeira. Então, é central isso, né? Então, olhar para esse brincar como um eixo estruturante do currículo, do cotidiano e mais ainda, né, como a linguagem da criança. É o seu modo de ser e estar no mundo, não tem outra forma. Né? Então, quando eu olho para isso, com essa compreensão mesmo, dessa importância para o desenvolvimento desse ser humano, né, esse brincar enquanto linguagem, aí sim eu vou dar valor. Aí sim eu vou poder entender o que significa a centralidade das atividades lúdicas. É colocar esse brincar, né, colocar essa linguagem oficial da infância como centro do nosso currículo, como parte do cotidiano, né, e não depois da atividade. Né? Então agora a gente vai fazer atividade tal e depois a gente vai brincar. Isso, brincar como forma de ser e estar no mundo. Exatamente. Então, aí está a grande sacada, né? Quando a gente vai pensar nessa abordagem do brincar heurístico. Entender, compreender esses três aspectos estruturantes e aí sim poder pensar, com o que eu estava falando antes, sobre a fase do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, os estudos do Vygotsky, né, que vai trazer para a gente aí a perspectiva histórico-cultural, a gente vai se deparar com um conceito que é da atividade guia. Né? Então, o que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que em cada fase do desenvolvimento existe uma atividade, e aí a atividade no sentido de estar ativo, entendeu? Não a atividade que a gente está acostumado a falar no senso comum, hora da atividade. Mas assim, aquilo que me ativa, aquilo que me impulsiona, aquilo que me motiva, que me instiga para conhecer esse mundo. Né? Então o Vygotsky vai contar para a gente que de acordo com a fase do desenvolvimento, existe uma atividade guia que prepondera, né? Que é o que vai impulsionar a aprendizagem das crianças. Então ele vai dizer para a gente assim, que lá, desde bebezinho,
até mais ou menos um ano de idade, existe uma atividade guia que se chama comunicação emocional, que tem a ver com esse adulto referência que a gente já falou, e com essa vinculação e com essa necessidade desse bebê que a todo tempo estabelece uma comunicação com esse adulto que está presente. De Né? Então, várias assim, formas, inclusive, né? exatamente. Então, assim, é muito comum quando a gente está olhando um bebê brincando com algum objeto, ou até mesmo com o seu próprio corpo, né? Então, pensando aí que esse bebê brincou primeiro com o corpo do adulto, depois ele brincou com o seu próprio corpo, com as suas mãos, com os seus pés, experimentou, né? E continua experimentando, na verdade, várias possibilidades com o seu corpo. Depois ele começa a se interessar pelos, né, pelo que tem no entorno, e aí a gente começa a oferecer para ele os primeiros objetos. A gente vai ver que muitas vezes ele olha para esse adulto, ele balbucia, ele faz um som, ele procura uma comunicação com esse adulto. Né? Então tem essa atividade guia, né, que é preponderante, que impulsiona o desenvolvimento. Por isso que esse adulto referência ele é tão importante, porque é ele que está apresentando o mundo para esse bebê. Né? Então como é que a gente vai responder a todas as manifestações de comunicação que esse bebê faz com a gente? Como é que a gente significa cada olhar, cada sorriso, cada som, né? Então isso tem a ver com essa atividade que é o que está impulsionando aí esse bebê a se sentir cada vez mais seguro, cada vez mais confiante, poder continuar explorando o espaço, o seu próprio corpo, o entorno e os objetos. Depois que esse bebê brincou muito com um objeto, com dois, ele já está começando a estabelecer as relações entre os objetos, as combinações, né, que é aquilo de encaixar um objeto no outro, de jogar para ver se rola, de bater no chão, exatamente. O que esse bebê começa a fazer? Ele começa a testar as combinações, né? Ele está ali procurando compreender essas atividades objetais, né, que é o que o Vygotsky vai falar para a gente, que é o que prepondera, por exemplo, no segundo ano de vida, que é justamente aquela fase que a gente fala assim, que os bebês não param quietos, que eles fuçam em tudo, que eles xeretam em tudo, né, que eles não param para brincar com os brinquedos, mas eles querem a caixa, mas eles querem abrir o armário da cozinha, mas eles querem pegar os objetos do adulto. Né? E por que é que nessa fase a gente vai oferecer os objetos do cotidiano, os objetos da cultura? Né? Porque esse bebê está aprendendo o mundo e ele está vendo os seus adultos de referência usarem esses objetos. Então ele quer conhecer aquilo, mas além de conhecer o que é, ele está se perguntando o que ele pode fazer com aquilo. Então, por isso que começam as experimentações, entende? As explorações, as combinações, as pesquisas, as investigações. E aí vem um detalhe super importante para a gente, que é a gente poder prestar atenção no como as crianças exploram, no como as crianças investigam, no como as crianças pesquisam. Para a gente não ficar nesses três verbos, né, que são muito usados por nós, que são ações de conhecer dos bebês, mas tem um como. Né? O jeito que a Bruna conhece um objeto, explora um objeto, é diferente do jeito da Valéria. É diferente da Ângela, é diferente da Rosemary, que está aqui, nominhos que eu estou lendo. Né? Então, se a gente puder prestar atenção no como, a gente vai conhecer cada vez mais essa criança, a gente vai conhecer cada vez mais esse bebê e a gente vai poder cada vez mais pensar em quais outros objetos eu posso propor e compor esse espaço para que esses bebês avancem nas suas pesquisas. Né? Esse ponto é essencial, né, Val? A gente pensar, porque de fato geralmente a gente coloca, né, quando a gente, se a gente não prestar bastante atenção, sutilmente a gente está lá. O que as crianças fazem, né? Se elas colocam dentro ou fora,
se elas falam ou não, se elas balbuciam ou não. Então, a gente está muito mais no sentido de averiguar, né? Como se fosse um check, apesar de que eu sei que várias pessoas, né, não usam essa estrutura para várias coisas, nem para a própria observação. Mas é um processo desse como, né? E aí a gente vai ver que cada um de nós, enquanto indivíduos, nós somos, né, carregados de uma história e de modos de ver esse mundo. E de aprender sobre esse mundo. Não existe só uma forma de aprender. Não Exato. existe uma forma só de ver o mundo, né? Então, o Winnicott, ele vem falar justamente desse brincar, né? E que é extremamente uma atividade inaugural dessa vida e que nós, né, precisamos entender que cada um vai inaugurar essa vida de uma forma. E o brincar como essa atividade do bebê, e aí essa atividade que tá ali nas sinapses, que passa, né, que passa por todo esse corpo, e a abordagem Pickler também tem um ponto que ela fala dessa atividade intensa dos bebês e das crianças, a gente entender não o que é essa atividade estritamente, mas como. O como. Como essa criança vê esse mundo, como que ela se apropria de cada detalhe, né? Exatamente. Oi, a Luá. Linda. Ah, a Luá tá aqui. Luá tá aí. Oiê. A Marli falou uma coisa bem legal aqui, o percurso que a criança usa para investigar. Exatamente. Exatamente isso. E aí a gente vai podendo conhecer cada uma delas, né, na sua singularidade, na sua individualidade. E assim a gente pode pensar, né, em quais objetos eu posso trazer numa próxima vez, como é que eu posso enriquecer esse espaço. Então, a gente está falando dessa atividade bem atrelado ao processo objetal. Isso. Ao processo né, desse processo de mapear isso, trabalhar numa perspectiva, né, projetual, né? Exatamente. Que você falou lá no início. E aí depois, quando esse bebê já cresceu mais um pouquinho, né, ele começa a entrar numa outra atividade, que é a questão dos jogos de papéis. Né? Então é quando esse pensamento da criança, e aí agora eu vou voltar a falar sobre o brincar heurístico, quando esse pensamento começa a transitar, né? Ele vai passar de um pensamento heurístico para um pensamento simbólico. Porque o que é o heurístico? Né? Heurístico é uma palavra grega, eurisco, né? Que quer dizer descobrir, encontrei. E se a gente olha para as ações das crianças pequenas e dos bebês, o que eles estão fazendo a todo tempo é tentar descobrir o que são as coisas, né? Explorar o que eles podem fazer com as coisas. Então, se a gente olhar um bebê segurando um objeto, brincando com um objeto, e a gente prestar atenção, né, em todo o movimento do seu corpo, em toda a sua expressão, né, o olhar, é como se esse bebê estivesse falando assim, o que é isso? Né? Então, quando ele pega e olha, e põe na boca, e afasta, e bate, ele está se perguntando o que é isso. Né? Depois de muito manipular, de muito mexer com os objetos, de muito explorar, né? Porque esse explorar aí é esse prazer pelo desconhecido, é descobrir o que eu ainda não sei o que é, né? Depois que eu descubro o que é, eu começo a me perguntar o que eu posso fazer com isso. E aí entra aquela fase das combinações. Esse bebê tentar encaixar, esse bebê tentar empilhar, ele vai organizar em série, ele vai começar as suas construções, porque ele está experimentando o que ele pode fazer com aquilo. Eu já sei o que é, agora eu quero saber o que eu posso fazer com aquilo, mas eu ainda continuo nesse pensamento que é heurístico, que é de querer descobrir e explorar. Né? E a gente vai passar por processos heurísticos ao longo da nossa vida toda. Né? A gente tem aí esse pensamento simbólico também sendo constituído, mas a gente vai passar por processos heurísticos a vida toda. Né? Então a gente, adulto, Verdade. Quando a gente não conhece uma coisa, quando a gente não conhece um objeto, sei lá,
aplicativo novo, vai, que a gente não sabe como mexe. A gente instala aqui no celular, o que que a gente faz? Dificilmente a gente vai ler um manual de instrução de como que mexe com determinado aparelho e tal. A gente vai fuçar, não vai? A gente não vai tentar descobrir, a gente vai explorar e tentar descobrir por nós mesmos. Então é isso que os bebês fazem, né? Esse pensamento que rege aí, que impulsiona todo o processo de desenvolvimento, é o pensamento da descoberta. É o que a gente chama de pensamento heurístico. E que depois vai dando lugar ao pensamento simbólico, que é quando essa criança vai chegando lá perto dos 3 anos. Então, depois de muito brincar com os objetos da cultura, né, ele começa a imitar as ações, né, do que ele vê que os adultos fazem com os objetos. Depois ele começa a dar funções e significados para os objetos. E aí ele começa a entrar num pensamento mais aprofundado, que é o simbólico. Né? Ainda tem processos heurísticos acontecendo. Como eu disse, vai acontecer para sempre. Né? Mas o que prepondera não é mais esse pensamento heurístico, e é sim o pensamento simbólico. Então muita gente pergunta assim, Val, mas eu posso fazer o brincar heurístico com as minhas crianças de 4 anos, com as minhas crianças de 5 anos? Pode, né? Lembra, não é um método, né? Não tem uma prescrição, é uma abordagem. Mas olha para a ação das crianças que você tem. O que elas fazem e como elas brincam. Entende? Eu lembro perfeitamente uma vez, eu estava numa escola, isso já tem um tempo, eu estava assim no comecinho dos meus estudos sobre isso, e aí as professoras estavam super chateadas, era um grupo de 1 a 2 anos, e elas estavam super chateadas porque elas tinham montado um brincar simbólico de escritório, então elas tinham feito uma super... Né, todo mundo se mobilizou para trazer teclado, telefone, celular, monitor. Montaram lá o cantinho de escritório, que ficou lindo. Estava realmente um contexto, né, de brincar simbólico encantador, convidativo, desafiador. Era um convite tanto, e foi um convite tanto. Mas o que os bebês fizeram com aquilo? Eles não brincaram de escritório. Entende? Eles brincaram, as ações deles eram todas ações de explorar, de combinar, de testar o som, de apertar 1000 vezes os teclados dos computadores, de rodar o telefone, né? Eu lembro que na época tinha um telefone, aqueles de disco, sabe? Sim. Então, todas as ações não estavam voltadas para ações simbólicas, e sim para ações heurísticas. Então, olhando para aquilo, né? Quando a gente foi olhar para aquele vídeo que elas filmaram, para as fotos que elas fizeram, para os registros que elas fizeram, a gente foi entendendo que era um contexto que não dialogava com a fase do desenvolvimento. Ou seja, que não atendia às necessidades daquela fase do desenvolvimento. Em que as crianças queriam né? Peraí, porque as crianças queriam descobrir o que elas podiam fazer com aquilo. E aí é por isso que a gente trabalha tanto com os materiais de largo alcance ou os materiais não estruturados, né? A gente vem usando aí agora a expressão material de largo alcance, por quê? Porque eles têm uma estrutura, né? Não é que eles sejam não estruturados, eles têm uma estrutura, mas eles têm um largo alcance, porque as crianças podem criar variadas formas de brincar com aquilo. Né? Então é por isso que quando a gente vai falar do brincar heurístico, a gente vai pensar nos objetos que são mais naturais, nesses materiais de largo alcance, que é justamente para dar essa possibilidade das crianças de inventarem suas próprias brincadeiras. Não tem um resultado, entende? Eu não preciso brincar para atingir um determinado resultado, né? Mas eu posso ter o meu projeto de brincar e levar o meu projeto de brincar a cabo, porque eu tenho materiais e objetos e um contexto ali
um ambiente que me favorece. Entende? Essa necessidade que eu tenho, que é de explorar, que é de descobrir o que faz, o que eu posso fazer com isso, como que esses objetos se modificam com a minha ação sobre eles. E aí a gente pode começar a falar um pouquinho das modalidades, né, do brincar heurístico. Sim. Então, o cesto dos tesouros, que a gente vai pensar aí para os bebês que já se sentam sozinhos. Essa é uma ressalva super importante. Exatamente. E aí, vamos fazer um diálogo, né, com a abordagem Pickler, que é assim: eu preciso de estabilidade para poder brincar. Estabilidade no meu próprio corpo. Então, se eu estou numa postura, se eu estou numa posição que não é confortável para mim, né, que eu não estou equilibrada, que eu não estou estável, eu não vou conseguir me envolver com os objetos que estão ali, com a brincadeira que está ali, a não ser que um adulto esteja lá na minha frente mostrando. Faz isso, olha isso, olha aquilo, olha esse chacoalha, esse acende, esse isso, esse aquilo. Né? A ideia não é essa, a proposta não é essa. Sim. A ideia não é que os bebês descubram e explorem por si mesmos. Então, para isso, o movimento, esse corpo precisa estar confortável, essa criança precisa estar segura, numa posição, né, que ela tenha conquistado por si mesma, que é bebês que já se sentam por si só. Porque se eu coloco um bebê sentado, todo em volta, né, com almofada, com edredom, enfim, dentro do pneu, enfim, meio das pernas. No meio das pernas, exatamente. Numa posição que esse bebê não conquistou por si mesmo, daqui a pouco ele começa a cair, né? Ele começa a cair para um lado, ele começa a cair para o outro, ele começa a escorregar, ele começa a ficar instável naquela postura. E aí ele não consegue se envolver com os objetos. Né? Eu já ouvi algumas pessoas falando: Val, preparei um super cesto, nossa, penei para conseguir os objetos do cotidiano e trazer coisas diferentes e tal. Mas o bebê nem brincou. Ele ficou 1 minuto e já não quis mais. Né? Mas como que ele estava? Eu coloquei ele sentadinho, com um monte de almofada. Primeiro, ele está preso ali. Né? Eu preciso de liberdade de movimento. E aí o Valon vai falar uma coisa linda pra gente, que é: o movimento apoia o pensamento. Então eu preciso desse corpo, eu preciso me movimentar, eu preciso ter liberdade de movimento para que eu possa construir o meu pensamento. Né? Então é por isso, né, que a gente vai primeiro pensar em oferecer o cesto dos tesouros, que é uma das modalidades do brincar heurístico, para os bebês que já se sentam. Se o bebê ainda não se senta, a gente vai fazer um outro tipo de proposta. A gente vai colocar esses objetos ao redor dele, deitadinho no chão, de barriga para cima, enfim. Aí a gente vai pensar em outras formas. Mas aqui a gente está falando do heurístico, né? Então, o cesto dos tesouros aí como uma primeira modalidade do brincar heurístico. Quando esses bebês começam a andar, né, e adquirem a marcha, e aí entram naquela fase de que não param e ficam andando para lá e para cá, para lá e para cá e para lá e para cá, a gente tem uma outra modalidade do brincar heurístico, que é o jogo heurístico, que vai coincidir com aquela fase em que os bebês estão querendo descobrir o que eles podem fazer com as coisas. Né? Porque antes eles não estavam querendo descobrir o que são as coisas, o que são os objetos. Agora eles querem saber o que eles podem fazer com elas. E até fazer com o seu próprio corpo. Né? É muito comum, por exemplo, eu quando levo cilindros nas oficinas, os cones, as argolas, esse bebê vai experimentar no seu próprio corpo primeiro, né? No seu pé, na sua cabeça, na sua mão, no seu braço. Então, o que eu posso fazer com isso? E aí a gente vai pensar no jogo heurístico, né? Que é uma outra modalidade aí para esses bebês que já estão circulando e andando para lá e para cá, que estão na fase das coleções. Por isso que tem uma quantidade aí considerável de objetos que a gente oferece. Né? Muita gente fala assim para mim: nossa, mas você precisa levar tudo isso? Né? Precisa levar tanta coisa assim? Precisa. Sabe por quê?
porque tem uma determinada fase do brincar dos bebês em que eles estão colecionando e que a quantidade dos objetos interfere no projeto de brincar. Eu preciso ter muitas peças, né, de um determinado objeto, por exemplo. E depois tem as bandejas de experimentação, né, que é quando essa linguagem já começa a ficar mais estruturada, que é quando a gente vê que esse pensamento já está lá ficando mais simbólico, que é quando essas crianças começam a querer entender as questões das transformações, né? Como é que esses objetos eles se transformam com a minha ação sobre eles. E aí a gente tem a proposta das bandejas de experimentação. Falei um monte, né? Mas é ótimo, teve um monte de gente aqui assim, ai, que ótimo essa fala. A live vai ficar salva? Vai ficar salva, gente, vai ficar salva. Depois vocês podem assistir novamente, quem ainda não está com o caderninho na mão, pode assistir novamente com o caderno na mão para anotar. Val, você acha que dá pra gente falar assim, nesses minutinhos finais, quais são, por exemplo, as possibilidades de materiais, por exemplo, para... claro, eu sei que seria uma outra live, tá? Eu sei. Seria quase uma outra live para a gente falar sobre materiais, sobre materialidade e a importância dessa curadoria, né? Assim, né? Nesse processo. Mas, por exemplo, quando a gente fala do jogo heurístico, né? Como uma das modalidades. Algumas opções, por exemplo, de materiais que sustentam esse brincar. Então vamos pensar assim, ó. A gente sabe, né, que que os bebês e as crianças bem pequenas estão numa fase do desenvolvimento sensório-motora. Então, se a gente pegar lá o Piaget, que a gente estudou na faculdade, ele vai contar pra gente dessa fase, né? Então, as crianças aí da primeiríssima infância estão nessa fase. Isso significa que elas são multissensoriais, certo? Todos nós somos, né? Mas as crianças, os bebês, as crianças bem pequenas, isso está numa camada mais exacerbada, podemos dizer assim, né? Então é por isso que essas crianças querem experimentar tudo com a boca e no próprio corpo, né? Justamente porque esses canais multissensoriais aí para conhecer o mundo estão extremamente abertos e conectados com esse mundo. E aí, o que a gente vai pensar então? Numa diversidade, na maior gama de materiais e materialidades que a gente pode oferecer para essas crianças conhecerem e experimentarem diferentes texturas, diferentes temperaturas, diferentes cheiros, diferentes cores, né? Então, assim, para a gente poder olhar para as nossas salas de referência, para os nossos espaços, para as nossas escolas, e poder pensar, que tipo de materiais eu tenho aqui? Né? Muitas vezes a gente vai se deparar que a quantidade de plástico, de coisas de plástico que a gente tem é imensa. Ou então, que a quantidade de coisas de madeira é imensa. Mas a gente tem tanta diversidade no mundo, né? E a gente não tem essa função, que é apresentar o mundo para os bebês e para as crianças. Então, é da nossa responsabilidade fazer uma curadoria, como você falou, e uma pesquisa da maior variedade de materiais e materialidades que a gente possa conseguir, né? Porque a maneira como cada criança vai se relacionar com a materialidade, por exemplo, do couro, da madeira, do metal, do vidro, do veludo, enfim, é única e singular, entende? Essa sensação, essa forma de se relacionar é de cada criança. Então eu preciso pensar nisso. E o brincar heurístico, ele conversa e dialoga com isso justamente porque a ideia é que a gente ofereça os objetos do cotidiano, os objetos da cultura,
Eu fico pensando assim, eu tenho uma prima que mora em Belém, né? E aí eu fico pensando assim, imagina um cesto dos tesouros, com todos os elementos da natureza e os objetos da cultura que ela tem lá em Belém, Sim, né? sim. Como é Quanto deve diferente, ser por diferente exemplo, isso. do cesto que eu faço aqui em São Paulo, do cesto que o pessoal do Sul faz, né? Então, como que a gente traz esses elementos da cultura para dentro do cotidiano, né? Quando a gente está pensando numa perspectiva de desenvolvimento histórico-cultural, né? Que cultura é essa que esses bebês estão inseridos e o que eu, enquanto professora, valorizo e trago para o contexto deles, né? Então, pensar nisso. Eu sei que a gente não vai se livrar do plástico, né? A gente vive numa sociedade aí em que o plástico faz parte, mas quanto mais a gente puder combinar os objetos de plástico com outros, né, com os elementos naturais, com a madeira, enfim, com o couro, com o metal, com o vidro, né, mais a gente vai garantir para essas crianças experiências multissensoriais. Aí eu não preciso, por exemplo, fazer um tapete sensorial, entende? Exatamente. Eu garanto esse acesso a essa diversidade de materialidades dentro da minha sala referência, né? Eu garanto numa sessão de brincar heurístico, por exemplo, seja de cesto, seja de jogo, seja de bandejas. Então, pensar nessa diversidade, o quanto é nosso papel ampliar esse universo, né, de acesso das crianças. Sim. O que mais? Val, eu queria contar um pouco assim, foi o que você veio falando, mas de um ponto que é importante a gente pensar a nossa prática enquanto educadores e o nosso olhar para esse brincar, foi que assim quando eu comecei a estudar sobre o brincar heurístico e começar a ver, né, de maneira diferente esse brincar, eu comecei a perceber que eu comecei a fugir daquele padrão que a colher, por exemplo, não é necessariamente só para misturar Aham. e colocar na boca da boneca. Que essa colher, ela ocupa e ela tem outras funções dependendo da criança. Às vezes essa boneca vai se tornar, vai produzir som e vai para o teste desse som. Outras vezes ela vai para a parte de enfileirar, que as crianças vão colocar lado a lado, delimitar espaço. Eu tenho inclusive uma foto de 2000 e, não sei se 2014, 2015 mais ou menos, eu lembro, foi a idade que eu trabalhei. E que elas pegaram, tipo, colheres de madeira e elas Aham. não estavam, as crianças não estavam usando para misturar, não estavam usando para colocar comida na boca da boneca, elas estavam usando as colheres para delimitar o espaço. Então, Ah, que legal. então, assim, e aí eu fico Para pensando, construir, né, né, um limite. para construir um limite, né? Então, algo para mim muito importante desse brincar, que a gente precisa entender também, é que não é o óbvio, sabe? Não Uhum, é uhum. simplesmente aquele material, apesar de ser do cotidiano, a peneira peneirar, o funil a gente transpor, né, de algo para lá. O que esse funil vai ocupar? Às vezes ele vai virar um binóculo, às vezes ele vai se tornar um alto-falante ou Aham. alguma coisa para ouvir. Quais são, né, assim, as funções que as crianças estão dando para os materiais E o e que que elas vão estão muito além. pesquisando, né, Bru? Exatamente, exatamente. Então, assim, do brincar dos bebês e das crianças, né? Na educação infantil, eu fico pensando isso, que as crianças nos leva para um movimento de ver além do óbvio, de ver É. além daquilo que o nosso olhar está treinado, Uhum. né, para esse cotidiano que às vezes está engessado. Então, a gente começar a perceber que as crianças usam esses materiais e durante esse brincar, elas ressignificam esses materiais de acordo com o que elas vão testando e aprendendo sobre o mundo, né? E quando isso lá atrás eu comecei, tipo, né? Ah, não, então as crianças com a colher, então a ação é misturar. E aí tem, né, claro, tem uma abordagem, né, um conceito de que
E na época eu fazia muito isso, então eu pensava um material e eu pensava todas as ações possíveis daquele material, né? Então, Aham. principalmente quando a gente pensa as bandejas, então quando eu penso um funil, quais são as ações possíveis daquele funil? Então, quando eu penso a peneira, quais são as ações possíveis? Os potes médios, os potes pequenos. Mas eu descobri que essas ações, elas entram e saem, né? Elas transitam o tempo todo a partir desse olhar que é nesse contexto, nessa semana, as ações foram essas. Aí eu pego os vídeos, vou ver os vídeos, as fotos e percebo, nossa, foram essas ações que as crianças tiveram. Mas Exato. olha, eu nem imaginei que teria, né? Eu tinha É. previsto outras ações, né? Mas só um ponto assim para trazer desse adendo, desse olhar, né? Que é transpor o óbvio, né? E mergulhar com as crianças Transver, nesse né? inédito, trazer. Você está falando isso, eu tô lembrando de uma vez, uma oficina, um bebê, quando ele descobriu o seu reflexo na tigela, né? Então, assim, tinha sementes dentro das tigelas de metal, e aí ele primeiro tirou as sementes, jogou tudo e espalhou, enfim, pesquisou ali um pouco as sementes, esse jogar mais para longe, ver a semente rolando, depois experimentou o som e tal. E numa determinada hora, quando ele vai olhar para a tigela de novo para pegar mais sementes, enfim, ele se vê ali, né? E aí ele fica, sabe, quando o bebê olha e aí olha de novo e vê de novo até que ele pega, né, e se percebe ali, aí começa uma brincadeira que ficou muito misturada, né? Então, primeiro um cadê achou, porque daí teve isso primeiro, que foi a primeira brincadeira que ele se remeteu, mas depois de Sim. se olhar, ele ficava até meio vesguinho, assim, sabe? Para poder, para poder se olhar dentro. Então, assim, o quanto os objetos são potentes quando a gente para de fato para olhar as ações das crianças sobre eles, com eles, né? E aí tem uma coisa super bacana assim de pensar, né? Quando a gente está, bom, eu sou uma apaixonada, né? Pelo brincar dos bebês e tal, então que é assim, muitas vezes o adulto não vê, sabe? E aí fala de um jeito, mas ele não tá brincando. Isso não é brincar, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que brincar é aquele brincar de faz de conta, ou brincar de construir, ou brincar, sei lá, de artes e tal, mas não vê essa exploração como uma grande potência de ação do brincar dos bebês, né? Então, um bebê, por exemplo, que está transitando para lá e para cá, quantas coisas, por exemplo, do sentido ele está experimentando, né? Ele pode estar experimentando esse chão, essa sensação que ele está tendo ao pisar no solo, a velocidade do seu andar, esse contato que ele faz com o adulto o tempo todo para ver se permanece ou não. Então tem muita coisa, tem muita aprendizagem envolvida no brincar dos bebês, né? A gente precisa ter olhos para ver, né? E o brincar heurístico Sim, nos ajuda muito com exatamente. isso. Muito, muito. Muito bom, muito bom. A gente ficaria aqui mais tempo, né? Com certeza. Muito, muito. E o pessoal foi Verdade, colocando aqui. Marli. Me preocupo muito com a combinação dos materiais a oferecer. Uhum. Foi a Cristiane. E aí teve uma pergunta lá no início, depois eu não achei outra, mas uma pergunta falando como esse processo, né, como fazer as famílias a entenderem a importância desse brincar, né? A pessoa falou, né, desse ponto, né? Eu até anotei aqui o termo, né? Como mostrar Tá. para os pais, para as famílias esse processo. Então, são dois pontos que apareceram aí. Aí a gente vai pensar no como que a gente comunica para as famílias o cotidiano da escola, né? A gente não conversou um pouquinho no começo que esse brincar é o eixo do currículo, que ele é estruturante, é um dos eixos de trabalho nosso, né? Então, como que a gente comunica para as famílias o que as crianças fazem no cotidiano da escola, o como elas brincam, né? Aí a gente vai poder pensar se a gente trabalha com a estratégia da documentação
pedagógica, ou se não, mas em quais são as formas que a gente tem para comunicar para as famílias o que as crianças fazem. Porque assim, se a gente não contar, se a gente não comunicar, né, se a gente não encontrar formas de mostrar para as famílias a importância desse brincar, as famílias pode ser que não vejam, né? Eles não são da área, os pedagogos somos nós, né? Então é nossa responsabilidade mostrar o cotidiano da escola, o brincar dos bebês, já que é a gente que sabe da importância e desse brincar enquanto linguagem. E aí a gente vai educando as nossas famílias, e aí a gente vai educando o olhar delas, a gente vai formando as famílias, entendeu? Né? É a partir da documentação, né, da forma como a gente comunica para as famílias esse brincar. Aí cada escola, cada lugar vai ter aí as suas estratégias, exatamente. Exatamente. O que mais? Eu acho que foram... A combinação, né? Alguém tinha falado sobre a combinação. A combinação é algo assim, a gente sempre vai pensar, né, em recipientes ou receptáculos e objetos. Mas o que combina com o quê? Né? A gente vai fazer uma prévia, né? Quando a gente escolhe os materiais, quando a gente seleciona as materialidades, é que a gente vai pensar o que pode combinar com o quê. Né? Esses objetos, eles precisam conversar entre si. Então, por exemplo, eu posso colocar um funil, mas se eu colocar pedras muito grandes, essas pedras não vão passar. Né? E aí eu não posso esperar que as crianças façam uma combinação com dois objetos que não dialogam. Então, quando a gente vai planejar, a gente vai sempre pensar, né, qual é a combinação que um objeto faz com o outro, que um material faz com o outro, que um recipiente faz com um receptáculo, né, que tanto pode ser as duas coisas. Né? Muitas vezes um objeto pode ser um objeto, mas também um recipiente. Né? Por exemplo, uma tampa. Uma estratégia. Uma estratégia tampa, ela também, pode... Val? Pode terminar. Não, eu ia dar só o exemplo de uma tampa. Né? Uma tampa, por exemplo, ela tanto pode ser um objeto, porque ela vai conversar com os receptáculos, com os recipientes, mas ela também pode ser um recipiente se eu tiver objetos menores para colocar dentro dela, tampinhas menores para colocar dentro. Então, o que ela contém? Né? O que o objeto pode conter? E uma coisa assim que eu falo muito, não tem como a gente, às vezes, entender das possibilidades desse material se a gente também não testá-lo antes. Então, por exemplo, com esse recurso tem a possibilidade de empilhar, de encaixar, esse com esse eles podem, né, parear, né? Quais são essas ações? E às vezes, se a gente se propor a brincar um pouquinho com esses materiais, a explorar esses materiais, a gente vai descobrir algumas possibilidades, né? Não necessariamente que as crianças vão fazer as mesmas estratégias e as mesmas ações que vocês, tem que ficar claro, né? Assim, mas quando a gente se apropria desse material, a gente tem condições de entender as possíveis combinações também, né? Esse aqui tem essa possibilidade com esse e com aquele mais, né? Então é um ponto também bem importante de pensar nessas combinações. Mas olha só, eu acho que... É ir além do óbvio do material, isso. Fico horas brincando com uma bandeja de café que tem em casa, que uso como... Ah, verdade. Mas é isso mesmo, é a gente também poder experimentar, né? E poder pensar aí nessas possibilidades, nessas combinações. Muito bom. Tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. Já passamos um pouquinho de 9. E Val, muito obrigada pela partilha. Obrigada. Sempre é muito gostoso te
te ouvir com tanta delicadeza, com um olhar tão sensível para a infância, mas também muito respeitoso, porque eu acho que uma das formas da gente né, entender essa cultura da infância é com esse olhar respeitoso e de compromisso, sabe, com as crianças, né? Quando a gente pensa nesse brincar, a gente está se comprometendo, né, a dar o melhor da nossa prática para esse cotidiano, para essas infâncias, né? Então, Verdade. muito, muito, muito obrigada pela partilha, viu? Eu Muito que te mesmo. agradeço. Foi uma delícia te ver de novo, conversar com você, trocar, ver tanta gente querida que entrou aqui, que comentou. Obrigada, gente. Obrigada, Eu falei mãe. com a Minha Vá mãe. hoje. Ai, gente! Minha mãe dá sempre uma força nas lives, é uma querida. Ai, é maravilhosa. A outra também, ela estava aqui presente no É, começo. obrigada, Neia, Marli, Isabel, Muito Linha. bom. Obrigada, gente. Obrigada, Bru. Um beijo. Um Continuamos beijo. aí Boa nos noite. falando, tá bom? Boa noite, Continuamos, gente. Tchau, continuamos. Tchau, tchau. tchau. Boa noite, gente.